Os servidores federais, quando eu cheguei aqui na escola técnica, nós não tínhamos direito à sindicalização. Então a gente se utilizava das associações de servidores, que geralmente eram assistencialistas, recreativas, né? A própria diretoria da associação era controlada pela própria direção da escola. Tiveram chapas de oposição antes da nossa, mas quem ganhava geralmente era do diretor, né? A gente estava já discutindo a criação de uma central sindical, que nós conseguimos criá-la, né? Fundá-la em 83. No mesmo ano, no mês de outubro, nós organizamos uma chapa aqui. O professor Felipe, ele era um líder dentro da escola técnica, né? Um líder dos trabalhadores, né? Dos professores e dos servidores lá, dos funcionários. Perdemos nos aposentados, porque nós não, por inexperiência, nós não fizemos campanha dos aposentados. Daí começou a perseguição. O primeiro que foi demitido foi o companheiro Alzemir. Depois, quando chegou em janeiro, chegou a minha vez. Estávamos de férias, recebi em casa o comunicado que eu devia comparecer aqui na escola. Fui demitido sem justa causa, está no documento. Porque nós fazíamos concurso, mas éramos seletistas. Era contratado pela direção da escola. Quem bem quisesse, botava para dentro e botava para fora quando queria. Em 64, o diretor, que era assim, digamos assim, benquisto aqui na comunidade, né? Ele foi tirado e foi colocado um interventor, né? Um professor que tinha acabado de chegar, que é o professor Frederico Guilherme Bintes. Então, em 84, ele já havia 20 anos dirigindo a escola técnica, com mão de ferro, reprimindo, né, ameaçando os funcionários e os professores. Uma das nossas lutas, né, era também diretas para diretor, porque nós não queríamos alguém aqui representando o MEC. Nós queríamos alguém aqui representando a comunidade. Fizemos uma chapa para concorrer ao Grêmio, que naquela época não era Grêmio Estudantil, ainda era organizado como Centro Cívico, que era praticamente tutelado pela direção da Escola Técnica Federal. Eles tinham a chave, eles é que passavam o dinheiro. Dei entrada na justiça e depois de 7 meses, 8 meses, o resultado foi negativo. A gente tentou de toda maneira sensibilizar e tal, e através de pressão política, falando com um, falando com o outro, né, para corrigir essa demissão, ao nosso ver, de uma maneira ilegal, né, e que caracterizava uma perseguição, um resquício ainda do autoritarismo da ditadura, na verdade, né. E foi anunciado no comício das diretas já que eu
iria fazer um jejum, né, uma greve de fome, porque eu tinha sido demitido, sem justa causa, né? E ia me valer disso para poder ser readmitido. E comecei a greve na meia-noite daquele dia mesmo, na 0 hora do dia 13 de setembro de 1984. Arrumamos uma barraquinha pequenininha, dessa que cabe 2 pessoas, e armamos na frente da escola técnica. No meio, botamos uma barraquinha ali e começou a greve de fome. Por mim, ele tirava ele dali, né? Só que eu tinha que respeitar a vontade dele. Foi bem sofredor para mim, né? Demais. Os estudantes fizeram greve e ocuparam a escola, a ponto de, em determinado momento, proibir o diretor de entrar na escola. A reivindicação dos estudantes era que só retornariam às aulas, a escola só voltaria a funcionar se o Felipe, professor, fosse readmitido pela direção da escola. E ele chamou uma assembleia da entrada do período da noite, foi interrompida a Mauro Ramos e foi feita em cima das 2 pistas da Mauro Ramos. Então, naquele momento, os estudantes tomaram a frente e entraram em greve geral dentro da escola técnica. Então foram 8 dias. 8 dias de luta dos estudantes. Passeatas na Mauro Ramos, com adesões ainda de outras escolas. E nessa primeira manhã de greve de fome, com ele nessa barraquinha, nós fizemos assim, vamos dizer assim, um pedágio para pedir dinheiro para o pessoal que passava ali. Eu fiquei responsável pela organização do coisa, peguei esse dinheiro todo que a gente tinha, que não era muita coisa, né? Nós fomos lá na Telesc, nós compramos uma sacola, um saco de farinha, com um monte de ficha, carregamos para lá e começamos a distribuir essas fichas telefônicas para os estudantes. Tu vai gastar essas fichas telefônicas falando sobre a greve de fome do Felipe. O resultado dessa divulgação foi esse. Primeiro que a gente teve um grande apoio da imprensa no momento, que ajudaram a divulgar, né? E se formou fila para ver o Felipe. No primeiro dia, o Grando, Sérgio Grando, ele tinha uma Kombi que ele usava nas campanhas eleitorais. Nós pegamos essa Kombi, colocamos na frente da entrada da escola técnica e o Felipe saiu dali para a Kombi. Tinha o lado ruim que nós estávamos enfrentando e tínhamos a surpresa boa de ver que tem tanta gente boa no meio do povo. Os espíritas, pessoas da Umbanda, como a freira que eu estou dizendo, chegavam, entravam lá para rezar junto com ele, para tirar ele dali. E isso foi fundamental. Eu acredito que somente a greve de fome, o jejum, não iria resolver não, sabe? E daí chegava um momento que eu não ia também arriscar minha vida, né? Tudo tem o seu limite. Se eu queria trabalhar, porque eu preservo a minha vida, né? A integridade física da minha família. Fui acompanhado por um médico e por uma nutricionista, ambos do movimento sindical. Me tratava com soro. Soro é água, né? Um pouquinho com açúcar e uma pitadinha de sal. Nos primeiros dias, assim, é muito difícil. Dá muita dor de cabeça, dor no estômago. Tu não consegue dormir, tem pesadelo direto. Até o 3º para o 4º dia. Aí no 4º dia tu vai entrando assim no estado de euforia, passa dor de cabeça, passa dor no estômago, aí tu entra assim acho que num transe, tu fica assim meditando. O raciocínio fica muito rápido e eu escrevia tudo para não gastar energia, né? Ao falar, era tudo escrito e passado para os estudantes. Eu estava sempre conversando com a gente. Eu perdi 12 quilos e 400 gramas. Na verdade, ele estava muito abatido, cadavérico. Tu olhava, ele já era uma pessoa magra, tu imagina numa greve de fome e a aparência dele ficou terrível. Aí foram passando os dias e nada de acontecer, nada.
Aí saiu uma comissão aqui de professores. Nessa reunião eu cheguei a ficar com pena do diretor, de tanta porrada que ele levou de um, de outro, do presidente da PUFES, que está marcado na minha memória assim, o tamanho da bronca que ele deu no cara, né? Dizendo que ele tinha agido como se ele pensasse que a escola era dele, aquela coisa toda. E começou a haver um sinal de que haveria a readmissão. Aí ele se comprometeu que viria no dia seguinte, já no 8º dia, né, para fazer a minha readmissão. Ele veio e foi com o batalhão de choque da Polícia Militar, com os praças lá, os militares, né, vestidos de enfermeiros, mas eram do batalhão de choque. E eu fui sequestrado dentro da Kombi do Sérgio Grande e me levaram para o Hospital dos Servidores, o Celso Ramos. E eles vieram com escudo para não deixar os estudantes me pegar de volta. E o objetivo era me tirar dali, porque se me tirasse dali, era a minha presença ali que estava mobilizando. Inclusive, o secretário de Segurança na época, ele diz que não gostaria de ver um catarinense morrer de fome, de greve de fome. Então essa era uma atitude que ele estava tomando para evitar a morte do professor. Mas a gente sabe que o objetivo principal era para tentar derrotar o movimento, né, dos estudantes e o movimento do professor Felipe. E teve um confronto violento. Os estudantes se atracaram de soco, de pedra e de pau em cima da polícia, do batalhão de choque. E a polícia teve que usar da força para superar essa resistência dos estudantes. Então muitos estudantes foram agredidos para tentar evitar essa retirada. Quando eu cheguei no hospital, eu levanto da maca e aviso para as pessoas que estão na sala de espera lá da emergência, eu aviso, eu sou o professor da escola técnica, avisa lá para os estudantes que eu estou aqui. Aí foi coisa de minutos, já estavam lá. Felipe não era um criminoso, né? Mas deixaram eu entrar. Quando entrei no quarto, tinha mais ou menos uns 10 homens apaisanos, né? E daí nós tomamos a decisão de eu sairia do hospital direto para dentro da escola. Aí no dia seguinte veio o professor Manuel Luiz, o que encabeçou a chapa da situação do diretor e dizer que eu não estava sendo readmitido, eu estava sendo contratado. Ia ser feito um novo contrato. Ou seja, voltei para o zero da carreira. Aí ele assinou, dando emprego de volta ao Felipe. E aí então foi a minha maior alegria. Daí, naquele mesmo momento, os estudantes, eu já decidi que queria interromper, né? Os estudantes fizeram a Assembleia Geral para decidir voltar às aulas na escola, né? E no mesmo dia, as aulas já voltaram ao normal. Aí nós trouxemos o Congresso Estatuinte aqui para Florianópolis. E foi tomada uma decisão no plenário do Congresso de convidar a professora Soni, que tinha sido eleita como diretora, né? Para se comprometer e me anistiar. E assim ela o fez. Voltei quando estava. Só não recebi os 8 meses de salário. Isso me pesou muito. Muito porque toda a minha família, todos nós dependíamos do salário daqui. Nós éramos acusados na época
pelo regime militar de baderneiros, de agitadores, e o que a gente dizia quando a gente fazia assembleia aqui na rua, fechava a Avenida Mauro Ramos, é que quem era baderneiro, quem era agitador, era a direção, era o regime militar que fazia aquelas injustiças, aquelas arbitrariedades. Que naquela época existia uma mobilização muito forte no Brasil. Na época das diretas já, a gente estava reconstruindo o movimento sindical, reconstruindo o movimento estudantil. Então, desse ponto de vista, nós tínhamos essa convicção de que a gente estava do lado certo da história e por isso eu acho que o movimento teve aquele percurso e conseguiu no final ser vitorioso com o apoio de toda a população aqui de Florianópolis. Essa luta mais geral que forçou a barra para que eu fosse readmitido, principalmente pelos estudantes. Porque estava todo mundo junto. Só que era povo contra o governo e a polícia. Aí, só que a gente não levou a pior. Nós vencemos. Isso aí que foi mais importante. Dali para frente não ocorreu mais nenhuma repressão aqui dentro da escola. Acabou-se. Não teve como, a eleição seguinte a oposição já ganhou o sindicato, né, a associação na época. A escola técnica, depois disso, se democratizou muito, né? Ela passou a ter uma direção muito mais democratizada, muito mais sensível às reivindicações, né? Claro que dentro de todo um contexto político que é o do país, mas conseguiu avançar. A vitória do movimento, desse movimento grevista que ele fez, foi muito maior do que readmissão, né? Você imagina, o Felipe se transformou num símbolo de luta, né? Porque imagina, afinal de contas, né, tu lutar contra toda uma instituição autoritária, todo um momento político autoritário e tu conseguir fazer os caras retroceder, reconhecer erro. Esse movimento mostrou que a unidade dos trabalhadores e dos estudantes determinados, defendendo a democracia e os direitos, a gente junto pode ter uma conquista da democracia e dos direitos que a gente busca para uma sociedade mais equilibrada, mais justa, né, democrática. Essa luta que nós travamos aí, né, com essa greve de fome, greve estudantil, ela não é uma coisa isolada, é uma luta coletiva que essa escola tem uma história enorme de resistência. A partir daí, muitos desses estudantes foram para os partidos, para os sindicatos, né, que hoje ainda estão atuando politicamente. Não, a luta não acabou em 84, não. Então, estamos até hoje aí no movimento. Até hoje. Movimento sindical, movimento político. É permanente, né? A revolução é permanente. A gente sempre está envolvido, essa batalha é permanente. Então tem uma história, tanto na época para o movimento dos estudantes, como ainda hoje a gente percebe que aquele movimento ainda deixa marcas, né, na vida política aqui de Santa Catarina. O sindicato entra direto porque você tem que organizar o movimento, a coletividade, para ter as reivindicações. Só dessa maneira a gente consegue. Nada é dado de graça, nada, é tudo conquistado com muita luta. Se a gente, temos estabilidade, temos direito à sindicalização, temos direito a concurso, mas foi tudo conquistado, tudo, através do movimento. Eu faria de novo? Faria. Se eles fizessem isso comigo de novo, eu faria de novo. Faria de novo.